Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo, né? Antes de irmos à missa, a gente vai ver o que Jesus trouxe para nós, para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente corrigir as coisinhas erradas, não é, que muitas vezes caminha conosco e a gente não dá conta que está ofendendo o coração de Deus. Então, todos os dias a igreja nos traz a sua liturgia, né? Que é uma passagem do Evangelho, né? Seja do livro de Lucas, seja do livro de Mateus, de Marcos, né? De João. Então, todos os dias temos essa liçãozinha de casa para levar para a nossa vida. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. A gente vem para Lucas hoje no capítulo 10 e o versículo a gente vai ler do 1 ao 12 e depois a gente vai pular para o 17 até o 20. Ok? Os anunciadores do reino. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente para toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E lhes dizia: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacolas, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiver, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira dessa cidade que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes afirmo, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com Sodoma do que com tal cidade. Aí a gente vem para aqui. A alegria do discípulo. Os 72 voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal a vocês. Contudo, não se alegrem porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes, fiquem alegres porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a gente percebe aqui esse chamado de Jesus para a nossa vida, né? Na verdade, essas 72 pessoas aqui que Jesus chamou, né? Para saírem ali curando, né? Libertando, se convertendo, somos nós. Nós podemos nos encaixar nessas 72 pessoas, não é? Quem faz a meditação aqui já viu aqui no canal, né? Eu falar sobre isso, né? Jesus, quando ele falava aos seus discípulos, ele falava abertamente, não é? A Pedro, aos outros discípulos, mas quando ele falava para a multidão, ele falava para a multidão de uma forma diferente, através de parábolas, porque a multidão era diferente dos seus discípulos. A multidão ainda não entendia, ainda não era convertida como os seus discípulos. Então existia uma diferença aí. Mas hoje a palavra diz
que Jesus convida mais 72 pessoas, ou seja, essas 72 pessoas inclui com certeza nós que não caminhamos como os discípulos do seu lado, não é? Nós que um dia conheceu a palavra de Deus, nós que um dia estamos aí na luta para entender a palavra de Deus, né? Nós estamos incluídos nessas 72 pessoas, vamos se dizer assim. Né? Hoje Jesus nos convida a evangelizar mais uma vez, a falar da sua palavra. Né? O poder que ele deu aos seus discípulos, ele também nos dá hoje também, através do nosso sim. Né? A palavra hoje vem falar sobre a caminhada. Né? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa colheita aqui que ele fala, não é aquela colheita que a gente colhe, aquilo que a gente planta lá, ali, a terra, né? Não, essa colheita aqui não tem nada a ver com a terra, com a plantinha que a gente planta, que a gente colhe, né? Tem a ver com a missão da igreja, que é evangelizar, é trazer as pessoas que estão perdidas no mundo, trazer de volta para Jesus. Essa é a missão da igreja e a missão dos discípulos, né, que Jesus convidou. Todos nós que somos batizados, né, carregamos conosco esse favor de Deus. Podemos sair evangelizando a sua palavra, né? E hoje a palavra vem confirmar que ele convidou mais 72 pessoas. Não é? Ou seja, além dos seus discípulos que já caminhavam com ele, ele convidou mais 72. Então a gente inclui nós que estamos lutando para entender essa palavra de Deus. Não é? A gente pode nos incluir aqui, esses 72 pessoas. Ele traz essa certeza hoje para o meu coração e para o seu coração. Muitas vezes a gente tem dúvida. Será que eu sou capaz de impor as mãos de uma pessoa e curar? Não é? Eu sou tão pecador, né? Eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não sou pregador da palavra. Eu não estudei teologia para saber das coisas. Mas será que eu tenho esse favor de Deus? A palavra vem dizer que você tem. Jesus, ele convidou mais 72 pessoas e nós estamos incluídos aí. Eu costumo dizer, falar de Jesus, você não precisa sair em missão como os padres, os pastores, os bispos, né? Não. A gente fala de Jesus, a gente fala das maravilhas de Deus que fez na nossa vida em qualquer lugar que a gente vá. Né? Em qualquer lugar que a gente vá. Então hoje, além da gente aprender isso, né, que a gente pode sim orar pelo irmão, impor as mãos sobre o irmão e orar. Isso é se eu sou batizado. A partir do meu batismo, o Espírito Santo repousa sobre mim e eu volto aos braços do meu Pai, onde eu estava separada, não é, por conta do pecado original. Mas Jesus vem dizer: quando você entrar numa cidade, ou seja, se você entra na casa de alguém ou na vida de alguém e você vai falar da palavra de Deus, que acontece muito isso, de você falar de Jesus para aquelas pessoas. Por quê? Porque você já encontrou Jesus Cristo. Então, aquilo que você se alimenta, você quer passar urgentemente, principalmente para os seus, principalmente para os seus filhos, para o seu esposo, né? Para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, pessoas que ainda não encontraram, você fica com aquela sede de querer que eles encontrem também, né? E aí Jesus vem dizer: convida essas 72 pessoas para saírem evangelizando. E ele nos dá autoridade, né, de filho de Deus para que a gente possa curar. E a palavra diz que a gente pode sim fazer um paralítico andar, né? Em nome de Jesus a gente tem essa autoridade, qualquer um de nós. Muitas vezes a gente, quando está no começo da caminhada, né, a gente fica assim com vergonha,
né? Com vergonha de fazer uma oração, com vergonha de pedir para fazer uma oração na cabeça de alguém, impor as nossas mãos, né? E Jesus vem dizer: não tenha vergonha, não tenha. Tome para você esse favor que eu lhe dei, porque você é capaz, né? Então a palavra diz que Jesus, ele espera pelo nosso testemunho, que a gente pegue aquilo que ele fez na nossa vida, a coisa mais simples que pode ser. É um orgulho, tem que ser um orgulho para mim falar do que Jesus fez na minha vida, do que ele vem fazendo, do milagre que ele me concedeu. Né? Tem que ser de orgulho para mim. Eu tenho que falar para as pessoas essas coisas. Mas só que eu vou me deparar com pessoas que não vão querer ouvir, não vai querer saber. Então tem a ver com essa parte que ele fala: na cidade que você pisar. Se as pessoas, você chegar na casa de alguém que tenha paz, a paz vai reinar sobre ela e a paz daquela pessoa passa para você também. Mas se você chegar na casa de alguém, né, e essa pessoa não querer saber de você, bata a poeira dos pés e não olhe nem para trás, né? Por quê? Quando a gente não aceita a conversão, o nosso julgamento vai ser pior do que o de Sodoma e o de Gomorra. É palavra dele. Ou seja, o nosso julgamento será muito rígido, né? E olhe lá se a gente não cair no inferno, né? A palavra diz: na casa que você entrar, se você for bem recebido, você almoce, você jante, você vai sair de lá numa paz tremenda, porque a paz daquelas pessoas que te acolheram passa para você. É como se Jesus dissesse assim: toda vez que você evangeliza, toda vez que você encontra uma pessoa e essa pessoa, ela te dá uma abertura para que você fale da sua palavra, e essa pessoa, ela se converta, ela sinta paz naquele momento, né? Para você volta tudo em dobro. A paz que aquela pessoa está sentindo volta para você. E a paz que você levou para ela, você multiplica em você. Então é muito importante quando a gente fala de Jesus para as pessoas, principalmente para as pessoas que precisam, não é? Então hoje a gente vem aprender isso aqui. Quando eu vou falar de Jesus para alguém e alguém não quer ouvir, quando eu vou fazer um convite, por exemplo, de oração e alguém não quer ouvir, né? Infelizmente, o julgamento dessa pessoa será muito rígido. Mais rígido do que o de Sodoma e o de Gomorra, né? E além disso, a pessoa é como se a pessoa ficasse ali amaldiçoada, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Então é muito sério isso. Aí Jesus hoje vem fazer um convite, né? A gente entende essa parte da casa, são as pessoas que não querem conversão. As pessoas que você chega, que você convida, muitas vezes você se cansa de convidar uma pessoa a ir à igreja, né? Ah, não vou à igreja, não vou. Eu adoro Jesus aqui no meu coração, né? Você dá conselhos para o bem, a pessoa não muda. Representa isso aqui. Representa isso aqui. Aí mais embaixo a gente vê quando Jesus fala, não é? Que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É justamente esse convite que ele fala para que a gente saia colhendo as pessoas, convertendo as pessoas, mostrando o caminho certo, não é? Então, eu e você, quando a gente decide falar de Jesus, quando a gente decide dar o nosso testemunho a alguém, né? O céu fica em festa, né? O céu fica em festa em relação a isso. E aí, ele vem confirmar mais ainda quando ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele quer dizer que é muito difícil as pessoas querer esse cargo, querer se envolver em algo de Jesus, não é? Então, as próprias igrejas estão precisando de
Pessoas para acolher outras pessoas. Pessoas para acolher outras pessoas, né? A igreja precisa desses trabalhadores. Por quê? Porque a colheita é muito grande. Ou seja, o que eles têm para aprender é muito grande. A palavra de Deus, ela é muito grande, ela é muito viva, ela é muito especial para a nossa vida. Então a palavra diz o quê? Eu preciso, é como se Jesus dissesse, eu preciso de você, eu preciso que você fale de mim. Eu preciso que você fale de mim para aquela vizinha que está ali desviada. Muitas vezes você não sabe o que está se passando na casa do outro, mas Jesus te toca muitas vezes em chegar lá e falar com a pessoa. Eu estou sentindo no meu coração que está acontecendo isso, isso, isso e isso. Você não é obrigado a falar, mas Jesus manda te dizer isso, 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 isso e isso. Que Ele está no barco da tua vida, que isso, que isso, que isso. Então ali a coisa vai fluindo. Jesus diz, esse é mais um trabalhador que eu consegui para a minha colheita. A colheita, quando ela fala aqui, somos as pessoas que precisam de conversão, as pessoas que ainda não entenderam isso, né? A colheita quer dizer, os trabalhadores somos nós. Quando a gente dá o nosso sim a falar da palavra de Deus, isso não quer dizer que você vai se tornar um pregador, que você vai se tornar um padre, um pastor, claro que não. Nós, pessoas simples, não é? Pessoas que temos outro tipo de dom, de direcionamento para a vida, nós também somos chamados, porque Jesus diz, foi chamado mais 72 pessoas, ou seja, da multidão ali. Então, dessas 72 pessoas, com certeza foram pessoas que escutaram outras pessoas e que se converteram, né? Que estavam ali querendo caminhar verdadeiramente com Jesus. E caminhar com Jesus quer dizer isso, né? Uma colheita bem feita. Uma colheita bem feita. Então, eu quero hoje me converter verdadeiramente. Aonde quer que eu chegue, eu tenho testemunho de vida a dar. Então, eu preciso espalhar isso. Porque aquela pessoa que muitas vezes está ali, sem saber de nada, muitas vezes não quer saber das coisas de Deus. Quando vê um testemunho teu, diz assim, se aconteceu contigo, pode acontecer comigo. Então, ali dá um renovo na pessoa, né? Dá um renovo na pessoa. E Jesus hoje convida a nós a evangelizar. Se você tem um dom de ler a palavra de Deus, se você sentir vontade de ir para a igreja, trabalhar na igreja, ser um pregador de igreja, você vá. Você vá, porque você é aquele trabalhador que Jesus está chamando. Eu sou aquela trabalhadora que Jesus está falando, não é? Para aquela colheita, para a colheita dele que é muito grande, para o amor dele que é muito grande, para a palavra dele que é muito grande. Então, os trabalhadores, eles trabalham, aqui nesse sentido, eles trabalham para salvar almas, para tirar almas de Satanás e trazer para Jesus. Então, é uma grande colheita, né? É uma grande colheita. E hoje, a gente vai levar isso para a vida. Aonde quer que eu chegue, eu tenho algo de bom a falar de Jesus. Não tem para onde. Foi algo que ele fez para mim, foi algo que ele realizou, foi um milagre vivo na minha frente que ele fez. Então, assim, são muitas, são inúmeras as vezes que Jesus colocou a sua mão sobre mim, né, e realizou algo que tanto eu desejei. Então, eu preciso passar isso para as pessoas, eu tenho que ser esse trabalhador aqui, né? Esse trabalhador aqui, porque a messe é grande, né? Trabalho tem demais. Na igreja existe trabalho, a missão, trabalho tem demais. Só que as pessoas, elas não querem saber das coisas de Deus. Elas não querem saber de trabalhar em igreja, elas não querem saber de ajudar ali na comunidade. Não quer, né? E Jesus também vem fazer esse chamado hoje. Se você sente vontade de ir para um ministério de música, você sente vontade de ir para uma intercessão, vá, porque é inúmeras a quantidade de filhos que eu preciso resgatar para mim. Eu preciso colher e eu preciso da ajuda de vocês que já entendem a palavra de Deus para trazer essas pessoas para mim. Amém? Um bom dia para vocês e
Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!